Fala pessoal, a gente está retornando agora, né, com mais um vídeo da série de história que a gente começou há algumas semanas. No último episódio nós falamos um pouco sobre a história do Oriente, a história clássica do Oriente, as sociedades da Mesopotâmia, do Egito, os povos hebreus, fenícios e persas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a antiguidade clássica ocidental, ou seja, a história dos gregos e dos romanos. Também é um conteúdo um pouco extenso e cheio de detalhes, mas a gente vai conseguir organizar tudo isso dentro de um único vídeo. Para a gente começar, vamos começar apresentando a história do mundo grego, pessoal. A história do mundo grego ela é dividida em 5 grandes períodos, tá? O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Cada um deles tem a sua importância, a sua função e a sociedade se estruturou de alguma forma. As mudanças de período elas aconteceram aqui devido às transformações que a sociedade foi sofrendo, né, ao longo dos anos. Para a gente começar entendendo um pouco como é que é a estrutura do mundo grego, ele não tem uma formação centralizada, então ele não tem um governo único e uma lei única para todo o território. Ele é fragmentado em diversas polis, diversas cidades-estado, cada uma independente entre si, com o seu perfil cultural e com a sua forma política e de estruturação social. A Grécia, ela se localiza na Europa, né, na Península Balcânica, e ela tem um relevo bem acidentado, ela tem um relevo bem montanhoso, pouco fértil, um solo pouco fértil, e ela isola muito os grupos humanos por ter esse relevo muito desuniforme. Então, o conjunto de montanhas ali acaba isolando um pouco os povos, o que contribuiu para que cada um se desenvolvesse dentro de uma cidade-estado específica, certo? Ela também tem uma costa litorânea bastante recortada, né? A região ali onde ela se estrutura tem uma costa oceânica muito recortada, diferente aqui, por exemplo, do Brasil, do Rio Grande do Sul, onde a costa oceânica ela é mais extensa, tem uma linearidade maior. Ela não tem tantos recortes, tantos bicos. Mas lá naquela situação, esse tipo de litoral facilita a construção, né, de portos, enfim. Isso vai fazer dos gregos grandes comerciantes e um povo, assim, um conjunto de povos bem ligados ao meio oceânico, ao transporte marítimo e ao comércio beira-mar, ao comércio em regiões portuárias. Então vão ter vários portos ali naquela região que vai impulsionar o comércio. O clima lá é seco, as chuvas são mais raras, né? São mais esparsas. Isso faz com que a gente tenha uma diferença aqui do tipo de sociedade lá em relação ao Oriente, ao Crescente Fértil. Lá nós tínhamos sociedades de regadio, sociedades que dependiam das cheias dos rios, da fluência dos rios. Aqui a gente não vai ter isso, pessoal. Vai ser uma sociedade diferente, uma sociedade mais ligada aí ao mar do que aos rios, tá? Então, por esse clima seco e por essa ausência, assim, de rios, da necessidade do fluxo da água dos rios para sobrevivência, eles vão acabar tendo terras ali não muito férteis também, porque não vai ter os rios para darem as cheias e colocar aquele humus na margem do rio ali. Então vai ser uma sociedade mais relacionada com a pecuária do que com a agricultura. Mas na agricultura, por ser uma região de montanhas, nós vamos ter vários vales, que são ali a parte baixa entre as montanhas. E isso vai facilitar a plantação de trigo, cevada e o cultivo de vinhas e oliveiras. Então a gente vai ter aí uma sociedade bastante ligada ao cultivo da uva e, portanto, à cultura do vinho, certo? Até nós vamos ter uma divindade no mundo grego que é Dionísio. Dionísio está bem ligado com essa questão da produção de vinho, relatando bem a importância que esse artefato tinha dentro da cultura grega,
tá? Pra gente ir, então, para os períodos. Vamos pegar o primeiro período, que é o período homérico. Vai existir aí por volta de 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. Vai ser o momento onde os povos nômades vão invadir a Grécia, né? Os aqueus, os jônios e os eólios. São povos que vão acabar entrando dentro do território onde os nativos ali já habitavam de uma forma bem primitiva, bem tribal dentro daquela região, vão acabar subjugando essas tribos e estruturando ali as suas civilizações, certo? Os aqueus vão fundar núcleos urbanos, vão fortificar aquela região, a convivência deles não vai ser muito pacífica, vão ser povos que vão ter no modelo de invasão uma certa arrogância, não praticando aí destruição, estupros, enfim, vai ser um contato bem desarmônico que esses povos vão ter dentro do mundo grego. Esse período pré-homérico vai ficar marcado, então, pela estruturação dos conflitos e pela dominação de território. E ele vai terminar com a invasão dos dórios, que são um outro povo bem destrutivo, certo? Um povo que tem uma linhagem guerreira, de saque, enfim, os caras saqueavam, guerreavam, e eles também tinham o domínio do ferro, enquanto os outros povos locais dominavam o bronze. Então, isso fazia com que eles tivessem uma maior ferocidade, né, nos ataques. Esse contato que os dórios tiveram ali com os povos jônios, com os eólios, os aqueus, vai acabar gerando uma fuga dessa região, uma migração de grande intensidade para fugir da ferocidade dos dórios, e essa fuga, essa retirada vai ser chamada de primeira diáspora grega. A segunda diáspora grega ela vai acontecer mais à frente no período arcaico, mas aí eu vou explicando melhor para vocês quando a gente chegar lá. Período homérico, pessoal. O período homérico ele vai ser caracterizado pela formação dos genos, que é aquilo que a gente vai conhecer como sociedade gentílica. O que seria um geno? O geno seria uma unidade pós-familiar. Nós teríamos um patriarca, que é o pater familis, o pai de família, vamos dizer assim, que ele é o organizador geral de toda a estrutura familiar, geralmente é o cara mais velho, mais sábio do grupo familiar. Esse cara vai estruturar o seu patriarcado. E aí, a junção de alguns patriarcados pequenos vai acabar formando um geno. Então, o geno ele tem toda uma linhagem sanguínea semelhante. Daqui a pouco são sobrinhos, filhos, sobrinho neto, enfim, uma galera que descende pela linhagem sanguínea de um ancestral ali, de um pater, e esse pater vai ser o responsável pelo cuidado familiar, ele vai cuidar de toda a família. Nesse contato que ele vai ter com toda a família, que ele vai estabelecer o seu cuidado familiar, nós vamos ter então a estruturação de uma sociedade patriarcal focada no homem, certo? Quando os dórios eles dominam a Grécia ali no período pré-homérico, eles acabam gerando uma interiorização, portanto, essa sociedade gentílica ela vai ser bastante agrícola, ela vai praticar bastante agricultura. O que vai marcar essa sociedade? As obras literárias conhecidas como Ilíada e Odisseia, que são duas obras literárias extremamente importantes, que estão focadas bem na questão dos grandes feitos e dos grandes heróis. Então é uma literatura heróica, uma literatura voltada para os grandes feitos, e ela se confunde muito com história. Ela é uma literatura muito baseada na historiografia. Muitos conhecimentos que a gente tem de história desse momento vêm da relação literária que essas obras expressam, tá? A Ilíada, então, relata a história da destruição de Troia por causa do rapto da esposa do rei Menelau. É uma história que a gente conhece bastante, já tem filme sobre isso, é bem conhecida essa história. E a Odisseia retrata a história de Odisseu, Ulisses, e as viagens que ele teria feito, né, após a Guerra de Troia. Então, são histórias bem literárias que vão embasar a compreensão desse período histórico. O geno, então, como eu tinha explicado, ele é um grupo
de linhagem sanguínea, comandado por um pater, por um pai de família, que organiza aquela estrutura ali. Nesse momento, não existia propriedade privada na Grécia. A sociedade era coletiva, né? Seguia mais ou menos o padrão do perfil do modelo de produção asiático, que a gente explicou lá no vídeo anterior. Então, o pater ele era dono da terra e dividia isso com a família, certo? Ele tinha controle econômico, social, político e religioso. Então, o geno era uma unidade política, econômica, social e religiosa. A família vivia sobre o cuidado dele e, geralmente, pertencia a esse grupamento uma mesma linhagem sanguínea, conforme eu já tinha explicado para vocês. Esse padrão vai se modificar ali por volta do século 8 a.C., então 2.800 anos atrás, mais ou menos, porque vai ocorrer um elevado índice demográfico, ou seja, a população vai aumentar muito, vai reduzir a quantidade de alimentos, então vai colapsar esse sistema e o pater vai ter que dividir as terras. E aí ele vai gerar desigualdade social, porque vai dividir essas terras de acordo com o seu interesse pessoal, e isso vai acabar gerando os bem-nascidos, ou seja, ele vai dividir a terra em maior quantidade e as terras mais férteis para aqueles que são nascidos dele, para os filhos dele. Então nós vamos ter a formação de uma sociedade de bem-nascidos que vai contrastar com os que não são bem-nascidos, que vão ficar com o que é mais inferior. Então a gente vai começar a ter então na Grécia a desigualdade social depois da desestruturação da sociedade gentílica, certo? Com isso, a gente vai ter, então, a formação de um novo sistema de governo, vamos dizer, que vai sair do controle do pater, e aí nós vamos começar a ter o controle, então, na mão dos eupátridas, que são os bem-nascidos, os descendentes desse pater que herdaram a terra em abundância. Abaixo deles, a gente vai ter os georgoi vão ser os agricultores, são aqueles parentes do pater que não herdaram as melhores terras e nem as maiores quantidades de terra, certo? Vão ser agricultores de menor influência. E abaixo nós vamos ter os fetas, que vão ser os marginais, os sem terras ali daquela região. No controle dessa pré-cidade-estado, que a sociedade gentílica ainda não era uma cidade-estado, era um aglomerado, um vilarejozinho, nós vamos ter o basileu, que vai ser formado por um rei com poder ilimitado sobre a sociedade, mas limitado pelos eupátridas, ou seja, os eupátridas vão controlar ele. E abaixo deles nós vamos ter o arcontes, que é um conjunto de magistrados escolhidos pelos aristocratas. Então esse conjunto ele vai meio que trabalhar em harmonia com o rei e ambos vão compor o basileu, que vai ser a instituição de governo daquele momento, certo? Saindo então do período homérico, a gente vai entrar no período arcaico, que é quando a gente vai ter a grande explosão, né, das polis, o surgimento das grandes polis, entre elas Atenas e Esparta, que são as maiores. Nós vamos ter vários tipos de governo aqui, né? Nós vamos ter uma evolução que vai levar a uma monarquia, mas nós também vamos ter a presença de oligarquias, diarquias, e cada cidade-estado aqui vai ter um tipo de governo bem específico. Mas a maior parte delas vai ter governos monárquicos, certo? E com o passar do tempo, essas monarquias elas vão ir sendo substituídas por oligarquias, tá? A monarquia ela tem um rei e essa linhagem passa por consanguinidade. Uma oligarquia, ela já é um pouco diferente. Uma oligarquia, o governo passa para pessoas que tenham o mesmo interesse, mas a linhagem sanguínea não é tão importante assim. Então vamos dizer que daqui a pouco eu até tenho um descendente para ocupar o governo, mas a minha família perdeu a influência, uma outra família pode tomar o poder e dar continuidade por ela ter uma linha de pensamento semelhante. Então a oligarquia é um governo onde a semelhança
no trato público é que determina a continuidade das coisas. Tipo, agricultores de café, plantadores de café, vão ter uma oligarquia, vão todos puxar para o mesmo tema, para a mesma situação. Então, por exemplo, criadores de gado vão ter uma oligarquia pecuarista. Então, a oligarquia é um governo de uma minoria sobre um determinado, uma minoria que foca em um determinado assunto e ela vai usar sua importância para comandar o todo, certo? Lembrando que aqui nesse período começa a escravidão. Então, nesse período aqui, no mundo grego, por já acontecer a desigualdade social, a gente vai ter, então, a formação de escravos, principalmente oriundos de guerras e de dívidas que não eram pagas, certo? Vamos passar adiante, então. Como é que era uma polis, então, pessoal? A polis, ela vinha, né, da formação desses novos grupos sociais, que depois do desmembramento da sociedade gentílica, eles começaram a se espalhar. Então, esse aumento demográfico leva a um desagregar da sociedade gentílica, e isso leva a estruturação do basileu, e depois esse basileu vai se transformar, vai ampliar mais ainda a sociedade e vai levar ela à formação de uma polis. A polis, ela tinha um centro, um ponto geográfico central, vamos dizer, o grande centro da polis, que a gente chama de acrópole. Geralmente ali os caras construíam templos, enfim, a vida urbana girava em torno da acrópole, que era, vamos dizer, o ponto central da polis. Então toda a polis tinha um ponto central e dali vinham as ordens, vinha a religião, toda a estrutura básica de funcionamento partia dali. Também é nesse momento, devido a todo esse aumento populacional, que nós vamos ter a segunda diáspora no mundo grego, que é quando os gregos vão começar a ocupar outras regiões, como, por exemplo, o norte do Mar Negro e a costa asiática norte ali a costa asiática e o norte da África. Então, quando eles começam a ocupar essas outras regiões aqui, a gente tem uma diáspora, um movimento de migração de grande porte, que para eles ganha o nome de diáspora. E aqui também nessa época a gente tem o florescer de Atenas e Esparta. Qual é o ponto específico aqui para a gente diferenciar uma sociedade da outra? A sociedade espartana, ela era muito voltada, ela era localizada, né, na região da Lacônia, na península do Peloponeso, uma planície bem fértil ali, cercada por montanhas, e o solo dela é um pouco diferente do restante da Grécia. Ela meio que foi abençoada com um solo bem rico ali, certo? Ela foi fundada mais ou menos 2.900 anos atrás, ou seja, 9 séculos antes de Cristo, e teve um desenvolvimento bem semelhante ao restante das outras polis. Porém, ela tinha um trato político e educacional mais voltado para a guerra, mais voltado para a batalha. Então, reforçava bastante a questão do exército. E a própria formação ali não era voltada para o intelecto, era voltada para a força. Então, nós tínhamos aqui uma rigidez na formação do jovem. Ele era educado pela família até um certo ponto, depois ele era educado pelo Estado, que formava ali um soldado, não um cidadão. Isso lá em Atenas vai ser diferente. Como é que era a questão política de Esparta? Nós tínhamos uma diarquia, ou seja, nós tínhamos uma oligarquia que escolhia 2 representantes que tinham autoridade religiosa e militar sobre o todo, e eles tomavam as suas decisões, junto com a Gerúsia, que era um conselho de anciões aí mais de 60 anos. Esses anciãos, eles organizavam junto com a diarquia a vida social. E junto com a Gerúsia tinha a Ápela. A Ápela era uma espécie de assembleia popular formada por homens maiores de 30 anos, que elegiam pessoas que os representavam, e isso ia criando mecanismos de estruturação da vida coletiva.
Eles também tinham uma legislação estruturada, né? Tinham leis estruturadas. A educação, como eu falei, era de responsabilidade do Estado, e a sociedade deles era dividida, era estamentada. Então eu tinha no topo os espartanos, que eram os esparciatas, os bem desenvolvidos ali da região deles, descendentes dos dórios, únicos detentores de terras e de poder público, de poder político. Abaixo eu tinha os periecos, que eram aqueus livres, que não tinham direitos políticos, e eles serviam no exército de vez em quando, e quando não estavam servindo no exército eram comerciantes e artesãos. E abaixo deles eu tinha os zilotas, que eram os escravos por dívidas ou por guerras. Vamos passar para Atenas, pessoal. Atenas, então, berço da democracia, localizado na Ática, nas proximidades do mar Egeu. Então, ali nasce a democracia. Antes de nascer a democracia, a sociedade ateniense vivenciou uma monarquia aristocrática e uma oligarquia. Então, eles tiveram seus momentos onde o governo não era democrático. Como é que era a sociedade do mundo ateniense? No topo eu tinha os eupátridas, os bem-nascidos, os descendentes direto do pater familis. Abaixo eu tinha os georgoi, que eram pequenos proprietários de terra. Abaixo os fetas, que não possuíam as terras e eram trabalhadores assalariados. Os demiurgos, que eram artesãos e comerciantes no litoral. Os metecos, que eram os estrangeiros que moravam ali em Atenas e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E abaixo eu tinha os escravos, certo? Então aqui eu já tenho uma sociedade mais estamentada do que no período entre a formação da polis e a queda dos gêmeos. Que ali eu só tinha 3 categorias, agora eu já expandi isso para mais categorias, ela já era mais estamentada. Na economia, pessoal, a economia era baseada no comércio, na produção agrícola, né? E pela localização, Atenas era uma cidade bastante cosmopolita, ou seja, ela recebia várias pessoas de diferentes lugares devido ao comércio. Bem diferente dos espartanos, que eram xenofóbicos, que afastavam as pessoas, tinham um certo receio do contato com o estrangeirismo. Certo? Na democracia, pessoal, no perfil político de democracia, a gente tinha a questão, o ápice da democracia grega ficou ao encargo do Péricles, que foi um dos grandes líderes democráticos daquele momento. E Clístenes foi um dos caras que criou o ostracismo, que era o exílio, o cara que não era um bom cidadão, ou seja, ele não tinha as características sociais para viver em Atenas, ele era expulso daquele território. O que era ser um cidadão em Atenas? Era um cara que tinha virtudes, um cara que praticava o clássico, a música, a oratória, que sabia montar bem a cavalo. Ele era uma pessoa que tinha conhecimento. Atenas valorizava o conhecimento, a literatura, a filosofia, enquanto Esparta não tinha todo esse cuidado. Eles eram mais brutos, assim, no trato humano. Certo? Como é que era essa democracia grega, pessoal? Ela era composta por a bulé, que era uma assembleia encarregada da elaboração das leis. Tinha uma eclésia que votava as leis e escolhia os encarregados de fazer e executar as leis. E tinha a Ileia, que era como se fosse o tribunal de justiça que julgava a aplicação dessas leis, certo? Em relação à democracia atual, a democracia grega se difere porque naquele momento a democracia não era para todos, ela era para os bem-nascidos e para uma determinada parcela da sociedade. Não incluía escravos, não incluía mulheres, não incluía os marginalizados da sociedade. Hoje, eu digo marginalizados no sentido de aqueles que estão afastados do centro de poder. Na sociedade atual, há uma grande luta para que não ocorra essa marginalização. Então, a gente tem uma integração das políticas, o que faz com que todos
que tenham uma determinada idade, no caso 16 anos para cima, tenham acesso à vida política. E, inclusive, aqueles que têm menos idade não escolhem representantes, mas têm acesso à vida política, à vida pública. Aqui eu coloquei, então, que Atenas era cosmopolita, uma economia mercantil, uma economia de comércio, uma educação para o cidadão e um regime político que foi da oligarquia, diarquia, monarquia, até chegar numa democracia. E Esparta era agrária e autossuficiente, ou seja, meio fechadona, educava para formar soldados e o seu principal regime político, então, ela era a oligarquia. Na religião, pessoal, os gregos tinham muito a questão do politeísmo. Então, a gente tem deuses, vários deuses, geralmente controlando elementos naturais, cada um deles com uma importância dentro da sociedade. Na questão artística do período arcaico, a gente marca bastante a questão do teatro grego e da formação da literatura, né? A tragédia, a comédia e o teatro vão ser estruturas artísticas bem interessantes ali daquele período no mundo grego, tá? A filosofia nesse período também vai ser bem importante. Nós vamos ter ali uma grande formação filosófica. O mundo grego vai ficar bem conhecido, um dos principais legados que eles vão nos deixar vai ser a filosofia, e nós vamos ter vários pensamentos, né? Que vão analisar o mundo e vão pensar sobre o homem e o mundo, que é o foco da filosofia naquele momento, pensar sobre as coisas fora do homem. Ainda não tinha um pensamento humano. Depois, com o Sócrates, isso mudou, o pensamento começou a ser mais voltado para o homem e as suas relações. Enfim, a filosofia teve uma grande expansão ali naquele momento, principalmente após o Sócrates, que alguns dizem que é um mito, outros não, mas é uma pessoa importante, uma figura importante, seja mito ou uma pessoa física, ele foi alguém importante, aquela figura foi importante naquela construção, naquele momento. Vamos então para o período clássico, pessoal. O período clássico é onde a hegemonia da polis começa a ter um grande ponto. Vai ser aqui no século V, mais ou menos antes de Cristo. Vai ser nesse momento que a gente vai ter o grande expoente da filosofia também. No final do período arcaico e início do período clássico, a gente vai ter um marco bem importante na filosofia. Vai ser nesse momento também que a gente vai ter as guerras, os choques de interesses imperiais. No caso, o mundo persa, que é um império em expansão, vai conflitar com o mundo grego, que também é um império em expansão. Então a gente vai ter ali as guerras médicas, que são um conflito de interesses entre esses dois impérios. Nesse mapa a gente tem bem direitinho a questão do Império Persa e do mundo grego e esse contato. Vamos ter também a famosa Confederação de Delos, que é uma união para combater os persas, onde a vitória vai ser dos gregos e vai consolidar a hegemonia ateniense. Vai formar, então, um grande império ateniense. Ao final desse período, a gente vai ter, então, a Guerra do Peloponeso, Atenas versus Esparta, que vai acabar diminuindo um pouco a influência dessas duas cidades. Envolveu a maioria das cidades gregas. A hegemonia foi de Esparta e Tebas e a consequência foi o enfraquecimento da polis grega. As cidades vão ter o seu enfraquecimento e vão acabar colapsando. Vai ser um momento de colapso para as polis devido ao enfraquecimento pela Guerra do Peloponeso. E partindo para o último dos períodos, a gente vai ter então o período helenístico, que vai ser o momento onde vai ocorrer o domínio macedônio na Grécia, no caso, depois do enfraquecimento da polis grega, nós vamos ter uma expansão dos macedônios sobre o território grego. Inclusive, Alexandre o Grande vai ser um dos responsáveis pela conquista do mundo grego. Nós vamos ter aí, nesse momento, então, uma fusão da cultura grega com a cultura oriental, com a cultura
dos persas e a cultura do Egito. Então, no período helenístico, o mundo grego vai sofrer aí a influência do mundo persa e do mundo egípcio, onde nós vamos ter um expoente aí na cidade na polis de Tebas. Tebas, na Grécia, vai acabar tendo também um expoente. Nós temos Tebas na Grécia e nós temos Tebas no Egito. A gente tem que cuidar porque existe essa divergência. Tem duas Tebas, uma na Grécia e uma no Egito. A arte se torna algo público e nós vamos ter aqui, então, no período helenístico, a questão do equilíbrio e da harmonia. Vai ser aqui que os grandes templos, as grandes colunas, aquele mundo circular perfeito, harmônico, com uma ilusão de ótica, de perfeição, vai começar a existir. Então, a perfeição que o mundo grego expressa na arte vai começar a ser desenhada nesse período aqui, no período helenístico, certo? E aqui nós temos, então, o Partenon, que é uma construção desse período, pessoal. E o teatro, as construções de teatro, também bem planejadas, bem organizadas. Religião, nesse período, continua sendo politeísta. Ela difere da religião do Crescente Fértil, que lá é antropozoomórfica, aqui ela é antropomórfica, então os deuses têm formas exclusivamente humanas, e ela é antropocêntrica. Nesse antropocentrismo, o homem é o centro. Então, na religião aqui também o homem é o centro, tá? Nós vamos ter a criação dos Jogos Olímpicos nesse período como uma forma de homenagem aos deuses. E era isso, pessoal, para a Grécia. A gente vai entrar agora na questão do mundo romano. Bom, pessoal, então a gente acabou de finalizar a questão sobre o mundo grego. Agora a gente vai, então, para Roma Antiga, tá? Que é a civilização que mais vai influenciar os territórios que posteriormente vão ser os nossos conquistadores, certo? A Roma, então, foi uma civilização, foi um território, né, formado ali na Península Itálica, né, na Península do Lácio, nas margens do rio Tibre e do rio Reno também, principalmente o rio Reno. O solo ali daquela região é fértil, o desenvolvimento da agricultura é bem próspero pela fertilidade do solo. Eles não são uma sociedade hidráulica, mas tem o fator da fertilidade do solo mais à frente do que o mundo grego. O litoral deles é pouco recortado, então tem ausência de portos naturais. E os habitantes ali daquela península, nós vamos ter no norte os gauleses, no centro os etruscos e latinos e no sul os gregos. Vou mostrar melhor nesse mapa aqui para que vocês consigam visualizar. Então, eu tenho em verde Roma, que é composta basicamente por latinos. Em vermelho eu tenho o território cartaginês, a Gália e Cartago aqui são territórios bem específicos. Em laranja aqui, aliás, em lilás eu tenho a Magna Grécia e em amarelo eu tenho a civilização etrusca, que mais tarde vai ser uma das civilizações que vai ser incorporada aí por esse vasto império romano. Pessoal, o mundo romano, ele surge aí a partir de levando em consideração os mitos e lendas ali da sua fundação. A gente tem uma historinha ali, né, que conta a fundação da cidade, que é a história de Rômulo e Reno, que seriam dois irmãos que teriam sido amamentados por uma loba mítica aí. Então nós temos esses dois irmãos como sendo o mito de formação da sociedade romana, principalmente da sociedade latina. A história, né, da formação desse povo latino aí remonta a 1000 anos antes de Cristo, então 3000 anos atrás. E a lenda desses irmãos, mais ou menos 700, 800
anos antes de Cristo, então 2.800 anos atrás. A história do mundo latino, ela se estrutura em três fases, né? Do mundo romano ali, ela se estrutura em três fases. A monarquia, que vai aí da fundação do mundo latino até no ano 1000 ali, até mais ou menos 509 antes de Cristo. Depois a república, que vai de 509 a 27 antes de Cristo, e o império, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, quando ele começa a se fragmentar, a ruir devido às invasões bárbaras, e aí a gente vai ter início à Idade Média. Então, são três fases bem específicas que a gente vai explicar agora na sequência. Vamos primeiro para a monarquia, pessoal. Como é que foi essa formação monárquica, esse primeiro momento da monarquia romana? A formação dela é pouco documentada, certo? A gente sabe que tem um rei com acúmulo de função executiva, religiosa e jurídica. Nós também vamos ter a presença de um senado ou um conselho de anciãos, que vão ter um poder de veto e um poder de legislação, e vamos ter uma assembleia ou cúria, que vai fazer a ratificação, a organização daquilo que anteriormente vinha a falhar, ou vai dar veracidade, vai dar legitimidade àquilo que as esferas anteriores pensaram. Então, era uma monarquia já com um princípio republicano, de certa forma, dentro da sua composição. Como é que era a sociedade? Como é que era estamentada essa sociedade? No topo nós tínhamos o rei, certo? Abaixo nós tínhamos os patrícios, que eram os grandes proprietários de terras. Os clientes, que eram homens livres, mas dependentes dos patrícios, eles ficavam no centro, mas eles também se dividiam um pouco acima e um pouco abaixo, certo? Por isso que eu coloquei eles num quadradinho no centro aqui nesse gráfico. Abaixo dos clientes estavam os plebeus, certo? Que eram estrangeiros, pequenos proprietários, artesãos, comerciantes, e abaixo os escravos. Na época da República, pessoal, como é que começou a ser a República Romana? Os patrícios depõem o último monarca, que foi Tarquínio Soberbo, o último rei etrusco, e implantam uma república, certo? O poder era centrado no Senado, que era o poder supremo legislativo, responsável por escolher as magistraturas, os magistrados. E aí nós temos várias magistraturas, que elas seriam como se fossem os ministros, o sistema ministral hoje no Brasil. Então, no topo eu tinha os cônsules, que eram dois, eles eram eleitos anualmente e presidiam, né, o Senado e propunham as leis. Depois eu tenho o pretor, que é responsável pela justiça, é como se fosse o tio Moro, hoje em dia. O censor, que fazia o censo da população, organizava a renda e montava o panorama de distribuição de recursos. Nós tínhamos o edil, que era responsável pela conservação, pelo policiamento e o abastecimento da cidade, é como se fosse uma assistência social hoje em dia. O questor, que era responsável pelo tesouro, pelo dinheiro e pela administração desse dinheiro junto com o pretor, aliás, com o censor. Então, o questor é como se fosse a Secretaria da Fazenda hoje em dia. E o ditador, tá? Na República Romana, nós tínhamos a presença de um ditador. Qual a função do ditador numa república? Ele era escolhido pelo Senado para governar por 6 meses com plenos poderes em momentos de crise aguda. Então, por exemplo, caso os dois cônsules não conseguissem organizar o todo, o ditador ele teria plenos poderes para organizar isso. A função dele seria essa. Então, ele reorganizaria as magistraturas, ele poderia cancelar todos os poderes das magistraturas e reorganizar a República Romana. Então, como é que funcionava essas partes? O Senado era controlado pelos patrícios, que foi o principal órgão de poder daquele momento.
Abaixo, junto, né, com esse poder, nós tínhamos a Assembleia Centurial, que votava projetos e elegia os cônsules. Ela era composta por 100 soldados, né, por 98 centúrias de patrícios e 98 centúrias de plebeus, e cada centúria é composta por 100 soldados. Então, uma assembleia centurial, naquele momento, ela era composta por 100, 200, por quase 20 mil pessoas, certo? Dava um cálculo bem extenso, uma quantidade bem significativa de pessoas compunham a Assembleia Centurial. E era basicamente todo mundo que tinha poder de voto ou de escolha, não eram todos que tinham esse poder aberto. A Assembleia Curial ela era responsável por assuntos religiosos, e a Assembleia Tribal escolhia algumas magistraturas, entre elas o questor e o edil. Então a gente tinha assembleias que eram mais voltadas para uns assuntos e outras mais voltadas para outros assuntos. E nós tínhamos também os plebeus, que não tinham direito a voto, nem a organização da república, eram obrigados a ir para o exército e expostos à escravidão por dívidas, caso não pagassem, né, suas contas. Nós vamos ter várias revoltas por direitos que vão acontecer dentro da República Romana. Nós vamos ter a revolta da plebe, né, que vai querer que os plebeus tenham a representação, que os plebeus tenham uma ascensão dentro desse regime. Nós vamos ter revoltas por estruturações de leis, certo? Vamos ter... basicamente, as principais revoltas, aliás, elas vão acontecer em torno da busca por direitos. Vão ser revoltas buscando uma abertura de direito, uma abertura de expressão, de domínio próprio ali dentro daquele momento. Vamos ter alguns momentos aqui marcados também dentro desse tópico das revoltas. Por exemplo, um dos momentos foi a criação da Lei das 12 Tábuas, primeiras leis escritas de Roma. Isso vai gerar um certo desconforto, porque até então, até a criação dessa lei, não existia um estatuto escrito da República, e aí com a criação dessa lei vai ter uma revolta. A lei da Canuleia também vai gerar algumas revoltas, que é a permissão do casamento misto entre os patrícios e os plebeus, que era proibido antes. Plebeus não casavam com patrícios, ou seja, quem é do baixo escalão da pirâmide não casa com quem é do alto escalão da pirâmide, tá? Nós também vamos ter a questão das leis licínias, onde um cônsul plebeu vai partilhar da magistratura, e ele vai acabar buscando conquista pros plebeus. E isso vai gerar revolta da parte dos patrícios. Então, são algumas das revoltas que vai acontecer ali. Uma das revoltas também vai acontecer lá por volta de 326 a.C., que vai ser a revolta pelo fim da escravidão por dívidas. Os senhores dos escravos vão ficar furiosos, mas também tem o outro lado, onde esses escravos vão estar revoltados, exigindo o fim dessa prática. Então, é um momento de duplicidade, vai ser dupla revolta. Revolta pelo fim da escravidão e a revolta pela manutenção desse direito, tá? Nós vamos ter também, marcando a República Romana, as guerras púnicas, que vão ser as guerras de expansão, principalmente a expansão para Cartago, onde os romanos vão acabar expandindo seus controles para Cartago. Então, disputa também pela Sicília, pelo comércio do mar Mediterrâneo, um momento onde está se expandindo, né, para a região da Macedônia, Síria, Grécia, Egito, Península Ibérica e Gália, onde está começando esse processo de expansão do mundo romano. Vai ter essa série de conflitos que vão ficar conhecidos como guerras púnicas.
aqui eu estou listando algumas das consequências da expansão no período da República Romana, tá? Uma dessas consequências vai ser a conquista do Mediterrâneo, então a questão da política Mare Nostrum, o mar é nosso, então o mar Mediterrâneo dominado pelos romanos, entra muitas riquezas, né, riquezas em grandes quantidades pela expansão territorial e pelos domínios que eles vão exercer sobre outros povos. Ocorre a ruína de pequenos proprietários pela concorrência com grandes proprietários enriquecidos com conquistas, então pequenos proprietários rurais, pequenos proprietários comerciantes vão ter seu poder reduzido em frente à ampliação dos grandes comércios. Isso provoca um êxodo rural, ou seja, uma migração da região rural, um empobrecimento, né, da plebe, então a parte pobre do mundo romano vai empobrecer muito, e aí essa República Romana ela vai começar a praticar uma coisinha chamada pão e circo, que seguido cai em vestibular, que é dar comida e diversão. Então, enquanto tiver a diversão e não faltar um alimento básico, a população ela tá tranquila. Então, é o mínimo do mínimo e algo para dissuadir a visão de que aquele sistema estava falido. Então, quando a gente tem alguém no poder focando em coisas muito básicas e lançando situações que vão disfarçar a ineficácia do governo, a gente diz que o cara está praticando a arte do pão e circo, que é a arte de fazer o básico e camuflar as imperfeições no meio de algo que tire o foco da população. Nesse momento, então, começa a ter a entrada de escravos e esses escravos vão ser oriundos de povos que foram conquistados. Então, a gente começa a ter uma estruturação de um modelo de produção escravista no mundo romano. Também ocorre o surgimento da classe dos homens novos ou dos cavaleiros. Aí já começa a se estruturar um ideal de cavalaria romana que era inexistente. Os patrícios passam a depender dos cargos públicos, porque a vida agrícola vai ter o seu regresso. Então, os patrícios vão começar a ser dependentes dos cargos públicos. O mundo romano estabelece um contato com o Oriente, então a gente vai ter uma assimilação da cultura helenística, aquela cultura que se formou lá no contato dos persas com os gregos, vai influenciar o mundo romano, e o exército vai se tornar uma profissão, vai ter uma instrumentalização profissional a partir desse momento, tá? Lembrando também que nesse momento Roma passa por uma questão agrária muito forte, porque a expansão de determinadas atividades e o foco dos patrícios na política enfraquece um pouco a produção agrária em Roma. Então, Roma vai passar por uma certa redução na produção alimentícia nessa região. E como pouquíssimas pessoas vão ter muitas terras e muita gente vai ser sem terra, nós vamos ter a necessidade de uma reforma agrária, de uma redistribuição dessas terras. Então, vou começar uma série de reformas que vão levar a outras crises, né? Lutas civis por novos territórios e a luta dos grandes para manterem as suas posses. E aí nós vamos ter, então, uma crise da República levada por isso. Essa crise da República não foi somente pela economia, tá? O conservadorismo dos patrícios e não aceitar essas reformas, ou seja, os caras ficarem ali à mercê dos seus cargos políticos, sem querer abrir mão das suas grandes quantidades de terra, permitiu que os generais do exército ocupassem o poder e subtraíssem a função política do Senado. Então, nós vamos ter aqui uma entrada do exército no poder, porque o legislativo não vai ser mais capaz
nem o judiciário, nem o executivo, ou seja, o rei e o senado ali, não vão ter condições, aliás, não é o rei, o consulado e o senado não vão ter mais condições de organizar as coisas nem com a presença da ditadura auxiliando isso. Então, o exército vai romper com esse sistema e aí vai dar origem a uma transmissão para um império. E aí nós vamos ter, então, os triunviratos, que vão ser grupos contínuos de ditadores, de imperadores, tá? Que vão estruturar o Império Romano. Então, César, Pompeu e Crasso vão ser os primeiros imperadores, o primeiro triunvirato de imperadores que Roma vai ter. César vai derrotar os demais e vai acabar sendo assassinado. Então, a gente tinha ali um tripé de poder e César exerce o poder dele de uma forma muito autoritária e acaba sendo assassinado também. Então eram imperadores que divergiam, que convergiam poderes em determinados momentos. Cada um deles teve o seu ápice de poder, certo? Cada um deles teve o seu momento de poder dentro do triunvirato. O segundo triunvirato vai ser composto pelo Marco Antônio, Lépido e o Caio Otávio. Caio Otávio afasta Lépido e vence o Marco Antônio e a Cleópatra, que vai ser o momento onde a gente vai estar mais aproximado lá do mundo helenístico, do mundo... vamos sofrer bastante influência do mundo egípcio também. Nós também temos aqui a configuração do Baixo Império Romano, que vai se estruturar ali entre 192 e 476 depois de Cristo. Então vão ser basicamente ali os últimos 300 anos do Império Romano, tá? O que vai ser característico desse período? Diminuição das conquistas territoriais, menor número de escravos, crises econômicas, ocorre uma tendência de ruralização da economia, ou seja, ela começa a se tornar mais interiorizadas, os grandes centros eles acabam regredindo um pouco para a zona interiorana e aquele grande fluxo que a gente já estava acostumado a ver no Alto Império vai regredir dentro do Baixo Império. E aqui nós vamos começar então uma decadência do mundo romano, tá? Essa crise econômica e política se agrava devido principalmente à corrupção no Império Romano. A retirada dos recursos do exército romano também proporciona a crise dentro do exército. O fim das conquistas territoriais, a diminuição dos escravos, das riquezas das terras produtivas influenciam nessa crise. Ocorre uma queda na produção agrícola e no pagamento de impostos. E mais para o final assim, desse Baixo Império, ali por volta de 380 em diante, já começam as invasões dos povos bárbaros, pacífica e depois com ataques, ou seja, a presença dos povos do norte da Europa, que vão acabar levando o fim do Império Romano do Ocidente, primeiro ela acontece de uma forma pacífica, depois ela acontece com ataques. Isso vai acabar contribuindo muito para a queda do Império, certo? E em 395 depois de Cristo, o imperador Teodósio vai dividir o império em duas partes. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, o Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. E é essa que em 476 depois de Cristo vai acabar sendo invadida por povos bárbaros e vai acabar pondo fim ao mundo romano do Ocidente. Aqui eu dividi um pouco como é que são as principais características entre o Alto Império e o Baixo Império Romano. No Alto Império Romano, ali, centralização de poder. Otávio Augusto é um dos principais governantes daquele momento. Nós temos um sistema censitário de organização por renda.
É o momento de máxima expansão territorial romana, ocorre ali naquela época o nascimento de Cristo, e os principais imperadores vão ser Tibério, o Calígula, Nero, Tito e o Marco Aurélio. Vai ser um momento bastante propício à perseguição aos cristãos, também no Alto Império. No Baixo Império, nós vamos ter a crise do escravismo, o colapso da economia e da política pela corrupção, e os principais imperadores vão ser o Diocleciano, o Constantino e o Teodásio. Vai ser o momento também onde a divisão do império vai acontecer entre o Ocidente, com capital em Roma, e Oriente, com capital em Constantinopla. Vai ser difundido e oficializado o cristianismo. Teodásio vai ser um dos contribuintes para esse processo, e vai terminar então o Baixo Império com a invasão dos bárbaros, pacífica e depois violenta, mas ao final ali por volta entre 380 e 476 depois de Cristo. Aqui está mais ou menos um mapa mostrando a divisão do que era o Império Romano do Oriente e do Ocidente. E aqui, para a gente concluir, quem seriam esses povos bárbaros, então, que estão chegando? Seriam povos que não falam latim, seriam povos oriundos do norte da Europa, que tinham descendência germânica, eslava, tártaro-mongol, enfim, povos que estavam em desarmonia com a cultura romana vigente naquele momento. Para a gente concluir, pessoal, qual o legado que o mundo romano nos deixa? Então, o cristianismo como religião oficial, monoteísta, na fé católica ortodoxa romana, o direito de base jurídica, né? A construção do direito, do corpo de direito civil. Os romanos também praticavam uma construção de leis bem pautadas no direito, na Constituinte. E na arte deixaram pinturas, esculturas, arquiteturas, aquedutos também foram os principais elaboradores dos aquedutos na Europa, e nos deixaram principalmente o latim como língua oficial, né? O latim, todas as línguas ali, português, espanhol, italiano, elas descendem do latim. Então a nossa língua tem uma base latina graças ao mundo romano. E na religião, pessoal, a gente tem duas fases bem distintas. A fase politeísta, onde eles herdam a estrutura dos deuses próxima dos deuses romanos, e a fase monoteísta, onde o cristianismo é adotado como fé tradicional. Era isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado até aqui. No próximo episódio, a gente vai ver como vai ficar a Europa após a queda do Império Romano do Ocidente. Então, o nosso próximo capítulo vai ser sobre a conhecida Idade Média, que é o momento que começa imediatamente após a queda do Império Romano do Ocidente e vai durar por 1000 anos até a queda do Império Romano do Oriente. Até a próxima, pessoal!